Olá, pessoal! Vamos dar início hoje à nossa aula número 6. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os glicocorticoides e o estresse animal. Como toda aula, aqui nós temos o sumário do que nós iremos discutir. Primeiramente, nós vamos falar sobre as características da glândula adrenal. Depois, nós vamos falar sobre o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Vamos dar destaque aos hormônios glicocorticoides, vamos dar destaque ao cortisol e depois nós vamos falar como que é a resposta do animal ao estresse. Bom, vamos iniciar a nossa aula então falando sobre a glândula adrenal. A glândula adrenal, ou também conhecida como glândula suprarrenal, ela está localizada acima dos rins. Então, nós temos essa imagem aqui, mostrando a localização dos rins, e acima desses rins, a localização da glândula adrenal. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver uma forma mais detalhada. Então, eu tenho aqui tanto o rim direito quanto o rim esquerdo, e as glândulas adrenais, glândula adrenal direita e glândula adrenal esquerda. No entanto, pessoal, eu quero fazer um parênteses aqui, porque essa denominação de suprarrenal, ela só se aplica ao homem e a poucos animais que se apresentam em posição bipedal, ou seja, em que o rim está com seu polo anterior ou superior voltado para cima. Os animais que apresentam uma posição quadrupedal, como cães, bovinos, caprinos, suínos, dentre outros, a gente fala que esses animais, eles apresentam, né, a suprarrenal, ela se encontra em uma posição antirretal. Há ainda outras variações, como em aves e anfíbios, em que essas referidas glândulas ocupam posições diferentes. Nas aves, por exemplo, elas apresentam uma posição mais voltada para os vasos porta e cava, e seriam então interrenais, enquanto que em anfíbios, essas referidas glândulas não sofrem fusão, mantendo-se separadas. Então, eu gosto de fazer esse parênteses aqui, né, para que a gente possa entender em relação a essa questão do nome e da sua posição. Bom, cada glândula, né, as glândulas adrenais, cada glândula, ela vai ter uma região mais externa e uma região mais interna. Essa região mais externa, nós damos o nome de córtex. Então, estou passando aqui a setinha mostrando para vocês essa região mais externa, que é o córtex. E nós temos uma região mais interna, que é a medula. E essa diferença em regiões também vai se refletir na diferença dos tipos de hormônios que vão ser produzidos. Bom, vamos falar primeiramente sobre a córtex da adrenal. A córtex da adrenal, ela é subdividida em 3 camadas. Nós temos a camada mais externa, que é a camada glomerulosa, a camada mais intermediária, que é a camada fasciculada, e a camada mais interna, que é a camada reticular. E cada uma dessas camadas produz um tipo de hormônio. Então, por exemplo, no córtex adrenal, na zona glomerulosa, 15%, né? A zona glomerulosa, ela equivale a 15% do córtex e sintetiza os chamados mineralocorticoides. A zona fasciculada, ela representa 75% do córtex e sintetiza os glicocorticoides. Já a zona reticular, ela representa 10% do córtex e sintetiza os andrógenos adrenais. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver mais detalhadamente. Então, olha só, o córtex. Então, a gente tem aqui zona glomerulosa, o principal mineralocorticoide que nós temos é a aldosterona, que nós falamos a ação desse hormônio nas aulas passadas. A zona fasciculada, os glicocorticoides dando destaque para o cortisol, e aqui a zona reticular dando destaque para os andrógenos, tudo bem? E nós temos também a medula adrenal, que vai sintetizar 2 hormônios, vai sintetizar a epinefrina e a norepinefrina. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos
nos ater no córtex da adrenal e nós vamos ater aqui, ó, na zona fasciculada. Nós vamos nos ater aqui na síntese desses glicocorticoides, tá? Bom, todos esses hormônios que eu citei para vocês, que são produzidos pela glândula adrenal, eles têm como precursor o colesterol, tá? Então, é o que a gente chama de esteroidogênese adrenal. Então, como que esses hormônios esteroides são produzidos na adrenal? Todos eles todos eles têm como precursor o colesterol. Sendo, pessoal, que a maior fonte do colesterol para a produção desses hormônios é aquele transportado pelo plasma, pelo LDL. E aí, a partir desse colesterol, a síntese dos hormônios a partir desse colesterol, ela passa por vários processos, por vários passos enzimáticos, tá? Que aqui a gente não vai detalhar tanto assim, a gente na verdade não vai detalhar, mas só para vocês saberem que todos esses hormônios partem de um mesmo substrato, que é o colesterol. Então, a gente tem aqui o colesterol, e aí, se vocês perceberem, a gente tem vários passos enzimáticos, né, para formar os diferentes tipos, né, aqui no final, por exemplo, o cortisol, né, a aldosterona, para formar os diferentes tipos de hormônios produzidos pela glândula adrenal. Bom, agora nós vamos ver o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Uma vez conhecida a adrenal e os hormônios que a produzem, a gente vai entender como que esse eixo ele influencia a glândula adrenal para secretar esses hormônios. Bom, a gente tem um hormônio chamado de ACTH. Esse hormônio ele é conhecido como hormônio adrenocorticotrófico. E esse hormônio ele vai ser o gatilho para estimular a síntese dos hormônios da glândula adrenal. O ACTH, ele é um polipeptídeo, ele é sintetizado nas células corticotróficas da hipófise anterior, então é um hormônio secretado pela adenopófise, e o seu principal efeito é o quê? Estimular a síntese de secreção de glicocorticoides, mineralocorticoides e esteroides androgênicos pela glândula adrenal. Então, o ACTH, ele é produzido pela adenopófise, para estimular a glândula adrenal a produzir aqueles diversos hormônios citados anteriormente. Esse hormônio, o ACTH, ele é sintetizado a partir também de um precursor. Só que esse precursor, ele é conhecido como pró-opiomelanocortina, também conhecido como POMC. Esse POMC, ele acaba sendo um precursor de outros hormônios, como, por exemplo, hormônios melanócitos estimulantes e a beta-endorfina. Então, aqui a gente tem a imagem do POMC, né? E a clivagem desse precursor pode originar diferentes outros hormônios. E aqui eu destaco para vocês a formação do ACTH. Esses outros hormônios a gente vai falar numa próxima oportunidade. Bom, como que então, além disso, né, esse hormônio ACTH, além dele ser ter o papel principal de estimular a glândula adrenal, ele ainda pode desempenhar outras funções. Então, eu coloquei aqui outras funções que o hormônio adrenocorticotrópico pode exercer. Ele pode promover a lipólise no tecido adiposo, ele pode estimular o processo de captação de aminoácidos e glicose no tecido muscular, ele pode promover a secreção de hormônio do crescimento, ele ainda pode estimular a secreção de insulina. Eu coloquei aqui uma observação, que essas funções acabam não sendo funções fisiológicas diretas desse hormônio, tá? Para que essas funções ocorram, há a necessidade da presença de níveis extremamente altos de ACTH. Bom, agora, como que então esse ACTH ele vai agir lá nas células da glândula adrenal? Então, nós temos aqui uma representação esquemática do receptor de ACTH.
O receptor de ACTH é um receptor transmembrana, então ele fica localizado aqui na membrana plasmática. Quando o hormônio ACTH se liga a esse receptor presente nas células da glândula adrenal, vai ocorrer então um processo de transdução de sinal e vai ocorrer várias reações em cascatas, né? Vocês podem perceber aqui a ativação da adenilato ciclase, o AMP cíclico, várias reações que vai permitir o quê? Que o colesterol seja transformado em cortisol. E aí depois a gente tem, por exemplo, a liberação desse cortisol. No entanto, para que o ACTH seja liberado pela adenohipófise e tenha sua ação estimulatória da glândula adrenal, ele também vai ser regulado. Então, eu coloquei aqui para vocês a descrição do passo a passo que nós temos para a secreção de ACTH. E com isso, então, a gente consegue visualizar como que é esse eixo hipotálamo hipófise adrenal. Então, olha só, a secreção do ACTH é influenciada por substâncias, por neuropeptídeos hipotalâmicos e pelo próprio sistema de retroalimentação negativa representado pelos hormônios secretados pela glândula adrenal. Aqui eu coloquei representado pelos glicocorticoides, porque como eu disse, como eu expliquei para vocês, o interesse da aula aqui de hoje é focar nos glicocorticoides, mas isso também está relacionado com os outros hormônios. Esse neuropeptídeo hipotalâmico é o CRH, também conhecido como hormônio liberador da corticotropina. Esse CRH, ele é produzido no hipotálamo, numa região conhecida como chamados núcleos paraventriculares, e ele é produzido. Vou até colocar aqui a imagem que eu acho que vai facilitar vocês entenderem. Então, no hipotálamo, esse hormônio, né, que é o hormônio liberador da corticotropina, então esse CRH, ele vai ser liberado, né, aqui no sistema porta hipofisário, né? E aí ele vai estimular as células da hipófise anterior a produzir ACTH. Esse ACTH é liberado, é produzido e liberado pela hipófise anterior, cai na corrente sanguínea e vai estimular a glândula adrenal a produzir os seus hormônios, né? Bom, por outro lado, existe um mecanismo de feedback negativo, certo? Que é o seguinte: esses glicocorticoides circulantes, eles vão inibir a síntese e a secreção de ACTH, tanto em nível hipofisário quanto hipotalâmico, que é esse feedback negativo que a gente tem aqui. A glândula adrenal sendo estimulada, produz cortisol, andrógenos, produz aldosterona, e vamos observar aqui, o aumento da concentração de cortisol acaba funcionando como um estímulo para inibir a liberação de CRH. Então, olha só, essa inibição ocorrendo em nível hipotalâmico e também inibindo a hipófise. Então, inibe o CRH, liberação de CRH, e também inibe a liberação de ACTH, tá? Bom, essas inibições, né? A inibição, então eu tenho aqui a inibição da secreção de CRH no hipotálamo, e na hipófise, essa inibição, né, da produção, essa inibição do ACTH, ela vai ocorrer principalmente pela inibição da síntese do PONC. Então, se eu não tenho a síntese do PONC, eu não vou ter o precursor para a produção do ACTH. Nessa imagem aqui, então, a gente consegue observar de maneira bem detalhada tudo isso que eu falei para vocês, a ação do eixo hipotálamo hipófise adrenal. Então, vamos recapitular.
O hipotálamo, no núcleo paraventricular, produz o CRH. O CRH estimula a hipófise a produzir ACTH. O ACTH vai agir na glândula adrenal, estimulando as glândulas adrenais a produzirem os seus hormônios. No caso aqui, o cortisol. O aumento do cortisol pode fazer um feedback negativo, inibindo a liberação de CRH ou inibindo a síntese do PONC, que por sua vez vai inibir a formação do ACTH. Então, a gente tem aqui um mecanismo de feedback negativo, um mecanismo de controle da secreção dos hormônios da glândula adrenal. Bom, em síntese, o ACTH é o principal hormônio estimulador da síntese e secreção de cortisol. Cortisol é o hormônio que a gente vai discutir agora, né? É um dos principais glicocorticoides produzidos no nosso organismo e a gente vai discutir as funções. No entanto, é importante a gente destacar que existe uma secreção pulsátil, né? Que a secreção pulsátil, tanto de ACTH e de cortisol, elas obedecem um padrão do nosso próprio ritmo circadiano endógeno. Então, se vocês observarem aqui, pessoal, tanto a produção de ACTH e cortisol, elas são altas durante o dia, né? Então, a gente tem aqui essa produção desses hormônios começam por volta das 6 horas da manhã, tendo o seu pico de produção por volta do meio-dia, e aí a gente tem o quê? A diminuição, né? Chegando o quê? Chegando a ter uma diminuição muito grande da produção desses hormônios durante o período de noite, né? Então, existe um ritmo circadiano endógeno em relação à produção desse hormônio. E aqui a gente consegue observar, né, ao longo também do dia, tanto a produção de cortisol quanto a produção de ACTH. E percebam que a produção desses hormônios caminham juntos, né? A produção desses hormônios caminha junto, né? Já era algo, então, da gente se esperar, porque se eu preciso que o ACTH estimule o cortisol, tem que ter ACTH para o cortisol, no caso, ser produzido. Então, observem aqui, ó, tanto o cortisol como o ACTH, as concentrações desses hormônios são baixos durante o período da noite. Conforme vai adentrando a madrugada e vai amanhecendo, a gente tem um aumento da produção desses hormônios, né? E aí, o que vai acontecendo? Conforme vai amanhecendo, né? Conforme vai chegando aqui, ó, vai ocorrendo uma diminuição, tá? Aqui, então, a gente tem mostrando esse ciclo circadiano, mas eu gosto mais desse gráfico aqui, porque a gente consegue perceber melhor, tá? O pico maior de ação desses dois hormônios acaba sendo aqui, ó, por volta das 8, 9 horas da manhã, que a gente consegue ter uma ideia mais detalhada. Mas é importante a gente saber que a produção desses hormônios tem uma variação rítmica circadiana. Bom, já que a gente falou então, né, de todos esses hormônios e começou a dar mais destaque para o cortisol, vamos então agora detalhar quais são as funções, quais são as ações do cortisol no organismo dos animais, tá? No nosso organismo. Bom, o cortisol, ele é considerado como um hormônio metabólico geral. Aqui a gente tem a estrutura do cortisol e basicamente esse cortisol ele vai agir no metabolismo de carboidratos, no metabolismo de lipídios, no metabolismo de proteínas, tá? A ideia do cortisol é agir num mecanismo contrarregulatório, principalmente quando a gente pensa no cortisol em relação ao metabolismo do carboidrato. Ele tende a agir de forma contrarregulatória da insulina, tá? Então, aqui nós temos, né, aqui nós temos mostrando o receptor do glicocorticoide, como o cortisol, ele é um hormônio esteroide. Se vocês lembrarem lá da nossa primeira aula,
Os hormônios esteroides, os seus receptores, eles são intracelulares. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Aqui, então, é o meio extracelular, o meio intracelular. Então, o cortisol, quando ele é produzido, ele atravessa livremente a membrana plasmática, e aí esse cortisol vai se ligar aos seus receptores intracelulares, né? E aí, como a gente viu também, esses receptores, no caso aqui o GR, que é o receptor do glicocorticoide, ele vai atuar lá no material genético, né? Ele vai atuar lá no DNA, tá? Lógico também que existe aqui várias reações químicas, né? Uma cascata de reações, mas só para a gente reforçar que o receptor do cortisol é um receptor intracelular. Bom, então agora vamos partir para as principais funções desse hormônio. Primeiro, no metabolismo de carboidratos. Como eu falei, então, os glicocorticoides, eles regulam o metabolismo dos carboidratos, agindo como contrarreguladores da insulina, protegendo o organismo contra a hipoglicemia. Então, se vocês se recordarem, qual que é o papel? A gente discutiu isso na nossa aula de terça-feira. Qual que é o papel da insulina? A insulina, ela tende a diminuir a glicemia, né? Então, o glicocorticoide, ele vai fazer o contrário. Então, a gente tem que pensar que o cortisol, ele vai agir de tal forma no nosso organismo para tentar aumentar a concentração de insulina no sangue, né? Como eu disse aqui, proteger contra a hipoglicemia. E aqui as principais ações desse hormônio relacionado ao metabolismo do carboidrato. Estimula a gliconeogênese. Lembra que é a gliconeogênese? A produção de glicose a partir de outros substratos, como aminoácidos, glicerol. Estimula a glicogenólise, quer dizer, vai estimular a quebra de glicogênio, tudo isso com o intuito de liberar glicose. Aumenta a mobilização de substratos para a gliconeogênese de tecidos periféricos e ainda, olha só, diminui a utilização periférica de glicose, né? Percebem que todas essas ações é com o intuito de aumentar a glicemia, com o intuito de aumentar a concentração de glicose no sangue. Bom, esse hormônio, ele também age no metabolismo dos lipídios. Ele mobiliza a gordura de seus depósitos no corpo, aumentando a sua utilização como fonte de energia. Acredita-se que a mobilização de gordura de suas áreas de armazenamento durante períodos de desnutrição e fome crônica seja devido ao aumento do cortisol. E ainda esse hormônio, né, o cortisol, ele apresenta outras ações em diferentes órgãos e tecidos do nosso corpo. Por exemplo, na pele, inibe a divisão dos queratinócitos e dos fibroblastos e diminui a matriz extracelular da pele. Em excesso, reduz a síntese e a produção de colágeno. No tecido muscular, inibem a síntese proteica e a captação de aminoácidos pelo músculo, levando à atrofia muscular, e aumenta a mobilização de aminoácidos no tecido muscular. Rins estimulam a síntese de angiotensinogênio e aumentam a filtração glomerular e o transporte de sódio no túbulo proximal. E aí, né, vamos recordar daquelas nossas aulas anteriores. Se eu aumento a síntese de angiotensinogênio, mais angiotensinogênio para ser transformado em angiotensina 1 e, por sua vez, ser transformado em angiotensina 2, que é um forte vasoconstrictor, né? Que é um forte vasoconstrictor da nossa dos nossos vasos sanguíneos. Ele também age, isso aqui é muito importante, quero destacar aqui a questão da imunomodulação. Ele apresenta efeitos anti-inflamatórios e de imunossupressão. E também inibem a produção de citocinas pelos linfócitos. Ação cardiovascular,
efeito permissivo à reatividade vascular de fatores vasoativos que contribuem para a manutenção da pressão sanguínea. A gente acabou de dar um exemplo também ali, a questão do angiotensinogênio, né? Aumenta a captação de cálcio, contribuindo para maior contratilidade vascular. Ainda nos ossos, a exposição prolongada ou crônica, né, desse hormônio resulta na perda de massa óssea, o que a gente chama de osteoponia ou osteoporose. Osteoporose, que a gente tem então uma imagem de um osso normal e um osso com perda da sua massa, tá? Então o osso ele fica enfraquecido. Ele ainda diminui a absorção de cálcio intestinal, inibindo as ações da vitamina D. No sistema nervoso central, ele influencia o comportamento e o humor do indivíduo, e a gente percebe que existe receptores de glicocorticoides presentes em todo o encéfalo, mas eles são mais abundantes naquelas regiões relacionadas com o eixo do eixo hipotálamo-hipófise. Então, existem receptores abundantes em neurônios hipotalâmicos e nos corticotrófos hipofisários. Bom, entendido como que o sistema, né, da glândula adrenal, principalmente do cortisol, funciona, agora a gente vai ver como que esse sistema, ele responde quando os animais são colocados em uma situação de estresse. Então, a gente vai ver agora como ocorre a resposta ao estresse. Então, o que seria a resposta ao estresse? A resposta ao estresse é uma adaptação que permite que o animal responda imediatamente e de maneira generalizada a uma situação ameaçadora. Então, a gente pode aqui, pessoal, de forma geral, qualquer animal, ele pode se encontrar em uma situação de estresse. Esse estresse pode ser a presença de um predador, né? A gente tem aqui N fatores, pode ser um estresse térmico, né? A gente mesmo, vamos pensar nós, né, da espécie humana, a gente pode ter alguns aspectos emocionais, alguns aspectos físicos que geram estresse. Então, qualquer coisa que venha, de alguma forma, perturbar a nossa homeostase, a gente pode falar que é um estímulo estressor. E é importante que a gente precisa, os animais precisam manter a constância do seu meio interno, a gente precisa, então, manter essa homeostase, porque a manutenção dessa constância é crítica para a sobrevivência dos organismos. Para que isso ocorra, há uma constante necessidade de adaptações contínuas, tanto a estímulos externos quanto a internos, que vão envolver diferentes alterações fisiológicas, desde alterações comportamentais, alterações viscerais e alterações endócrinas. E aqui, pessoal, algumas alterações fisiológicas que podem ocorrer durante uma situação de estresse. Então, a gente pode observar aumento da frequência cardíaca e respiratória, o sistema cognitivo e de alerta se tornam mais aguçados, ocorre um consumo energético direcionado para o metabolismo de gorduras, dentre outros. E tudo isso para quê? Para permitir a sobrevivência do animal em situações de crise. E aí, pessoal, a gente tem então que o principal mecanismo, e aí, para a gente poder entender todas essas alterações, né? Eu falei para vocês, principalmente alterações endócrinas, a gente tem que o principal mecanismo endócrino que participa desses ajustes frente a um estímulo estressor envolve a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Bom, a gente pode dividir a resposta ao estresse em duas fases. Então, eu posso ter aquele estresse mais pontual, aquele estresse agudo, que é
a primeira fase, que ela é caracterizada por períodos curtos de exposição ao estímulo estressor. Quando a gente tem um estresse um pouco mais agudo, vai ocorrer uma liberação da adrenalina pela glândula adrenal, né? Lembrando que a adrenalina, ela é liberada lá pela medula da glândula adrenal, então vai ter uma descarga adrenérgica muito grande. Então, liberação da adrenalina pela adrenal e também pela ativação do sistema nervoso simpático, que vai liberar a noradrenalina. E aí a gente vai observar respostas rápidas, né? Como a gente aqui. Então, a gente vai ter aumento da frequência cardíaca e respiratória, o sistema cognitivo, né? Vai ter aquele sistema de alerta ativado, né? A gente vai ter uma redistribuição do fluxo sanguíneo voltado principalmente para a musculatura esquelética, dentre outras. No entanto, nós podemos ter uma segunda fase, que é um estresse mais prolongado, que é um estresse mais longo, né? Que a gente chama de um estresse crônico. E aí, nessa segunda fase, onde a gente tem esse estresse mais prolongado, a gente vai ter uma superativação desse eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, principalmente ativando e liberando níveis altos de cortisol. E aí, esses níveis altos de cortisol, esses valores altos, apresentam consequências totalmente deletérias para o organismo. Então, aqui a gente tem, olha só, o estresse, né, que ativa os núcleos paraventriculares a produzir CRH, que estimula a liberação pela hipófise de ACTH, que estimula a liberação de cortisol, tá? Mas da mesma forma, se é um estresse mais agudo, eu posso também ter ativação do sistema nervoso, né, do sistema nervoso autônomo, do componente simpático, para gerar aquelas respostas metabólicas e comportamentais referentes à liberação, por exemplo, de noradrenalina. Nessa imagem aqui, então, a superativação. O estresse estimula as células do núcleo paraventricular do hipotálamo a produzir CRH, que estimula a glândula a adenohipófise a produzir ACTH, que estimula o córtex da adrenal, a zona fascicular, a produzir os glicocorticoides, né, o cortisol, e aí nós vamos ter várias respostas deletérias, se esses níveis estiverem em altas concentrações. Respostas deletérias metabólicas, respostas deletérias emocionais e cognitivas, cardiovasculares, e também no próprio funcionamento do sistema imunológico. E aqui eu coloquei alguns dos problemas que podem ocorrer durante a exposição ao estresse crônico. Tudo isso gerado pelos glicocorticoides, tudo isso gerado pelo cortisol. Contínua constricção dos vasos sanguíneos e retenção de sal e água, contribuindo para uma hipertensão arterial, uma supressão da atividade do sistema imunológico. Lembra que o cortisol ele é imunossupressor, então se você tem esse cortisol em altas quantidades, essa supressão vai ser maior ainda. Desgaste muscular e enfraquecimento dos ossos, lembra da ação do cortisol nos ossos? Isso vai ser muito mais aumentado. Se eu tenho um sistema imunológico suprimido, eu posso ter um aumento do risco de infecções, eu posso ter supressão, no caso da espécie humana, das funções reprodutoras, a gente ainda pode ter atrofia nos dendritos dos neurônios do hipocampo, e o hipocampo, se vocês recordarem, é uma estrutura relacionada com a memória, né? Com a memória, com o aprendizado, né? Então, você tem uma atrofia dos neurônios do hipocampo, além da sua própria redução, levando então a prejuízos, né, de ordens cognitivas, a prejuízos de memória, não só de ordem cognitiva, mas também de ordens comportamentais, levando a prejuízo de memória e alterações comportamentais. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Nós nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado, até mais.